mesmo com o material ao seu redor. O coração mais puro não se importará com pedras, joias e ouro. Quando se encontra os verdadeiros valores da vida, não importa tudo o que você tem, mas sim quem você é. Episódio de hoje, Elaniel, a feiticeira da alma favorecida. Que Malter nos abençoe com a resiliência de continuarmos sendo verdadeiros. Olá, aqui estou eu mais uma vez para mim e para vocês, Hermes Mercury, o seu bardo de todo dia, diretamente dos Penas de Ogma, trazendo as notícias e entrevistas mais quentinhas de todo o reino de Guardia. E é claro, hoje eu estou aqui com ela, ela mesmo, cintilante como ouro e brilhante como platina, carismática, gente fina, animada e ainda herdeira. Senhoras e senhores, conheçam juntamente de mim a nossa querida feiticeira alma favorecida, Elaniel. Olá, prazer. Olá, Elaniel, muito bem-vindo ao meu programa. Meu nome é Hermes Mercury, como você deve ter ouvido na introdução, eu sou o bardo dos Penas de Ogma e eu estou aqui para trazer aí a história dos incríveis 6 de Guardia. E eu creio que você tem um papel muito importante no meio desse grupo, pelos relatos que seus amigos fizeram e tudo mais, você já tirou eles de muita enrascada, então eu fico feliz de finalmente estar podendo te entrevistar aqui nesse momento. Muito obrigada por me receber. Bom, fique à vontade de beber, pedir qualquer coisa, as contas estão aqui. Taverneiro, por favor, traga mais uma rodada de vinho para Nossa Senhorita aqui. Aliás, estamos aqui no coração de Phandalin, na taverna Stone Hill Inn, bebendo o mais delicioso vinho, a mais deliciosa cerveja que o reino pode oferecer aqui. Aliás, muito bem recomendado para todos os viajantes e todos aqueles que se interessem por essa próspera cidade mineradora. Mas, claro, eu tenho que avisar para você, Daniel, essa pequena pedra que está no meio da mesa diante de nós está gravando a nossa conversa para poder transferir toda a informação por todo o reino e todos os ouvintes. Então, por favor, não se preocupe, não se acanhe, não fique tímida. Mas eu acho que já falei demais. Eu quero começar a falar sobre você. Primeiramente, seu nome inteiro é só Elaniel? Você tem algum sobrenome, alguma outra forma que você se presente? Normalmente, as pessoas me chamam só pelo primeiro nome. Porém, meu nome é Elaniel Yeldrin. Eu tenho o sobrenome do meu pai. Ele é bem, como é que eu posso te dizer, orgulhoso do nome da família. E ele faz questão que todos os seus filhos usem. Bom, a gente sabe, Yeldrin é o sobrenome do grande Duke Muden, né? O dono da Dragonfly Company. Exatamente. Eu irei conversar sobre sua família mais tarde. Primeiramente, eu quero mais falar sobre você mesmo, sobre a tua pessoa, nossa feiticeira. Primeiramente, quantas primaveras a senhorita teria, por acaso? Tem uma cara de tão novinha. Só a cara. Eu tenho 20 anos de idade, 20 primaveras. Meu Deus! Parece até mais nova às vezes. Parece que a jovialidade fica o tempo todo ao seu lado, né? Talvez faça parte da bênção de Malter. Olha só, e Malter, o deus da resiliência, o que me leva a crer, você sendo uma feiticeira da alma favorecida, acredito que seus poderes provêm de uma fonte divina, não? Ou você se tornou essa feiticeira? Bom, não foi por escolha. Foi por livre e espontânea pressão. Eu, na verdade, fui, digamos assim, abençoada, meio que sem querer, quando eu era uma recém-nascida. Eu sou uma meia-elfa, como você sabe. Meu pai é o Duque Muden e ele é um conhecido elfo, né? Porém, a minha mãe era uma humana, que ela teve um parto muito difícil. E durante o parto, ela achou que eu não sobreviveria. Ela teve muitas complicações no parto, pelo menos essa é a história, né? Que me contam. E durante o parto, ela achou, sentindo que não ia resistir, que eu também não resistiria. Então, ela era, né, devota de Deus e Malter, e ela fez uma oração para ele, pedindo para que salvasse a criança, no caso eu. Aparentemente ele deu uma abençoada um pouco mais forte do que apenas me salvar, e eu acabei sendo incumbida com esse poder mais voltado para cura. Por isso que, apesar de ser uma feiticeira, eu sou uma feiticeira que tenho meio que o foco das magias mais pro lado de curar,
as pessoas por causa dessa atenção de Malta. Uma feiticeira com um pezinho no clericismo, não? É, exatamente. Não por escolha, né? Mas foi o que a vida jogou no meu peito. Olha só, mas pelo que seus amigos falam, você faz esse papel muito mais do que apenas bem. Eles estarem aqui já é a prova dessa grande habilidade de cura. Executo o papel muito bem, apesar de, às vezes, querer puxar bastante a orelha deles durante o processo. Faz todo sentido. Creio que seja um tanto quanto estressante, não? Na verdade, não tão estressante, mas você sabe como são aventureiros, né? Eles têm mais coragem do que miolos. Então, às vezes, eles pulam na boca do dragão, digamos assim. Um pouco impulsivos, assim, só um tiquinho. Exatamente. Bastante impulsivos, às vezes. Então, é aquela coisa de... Apesar de ser, acredito que uma das mais novas do grupo, se não a mais jovem do grupo, eu ainda tenho que fazer aquele papel de mãe, de ficar, sabe? Toma cuidado, menina! Pelo amor de Deus! Porque se deixar, eles vão sem pensar duas vezes. Pelo que eu entrevistei de cada um deles, e faltando alguns que eu consigo ver serem de raças que naturalmente têm uma longevidade maior, creio que realmente 20 anos é a membra mais nova do grupo inteiro. Pois é. Você é a caçula e a mãe ao mesmo tempo. Insisto, não por escolha. Por isso que às vezes eu pareço um pouco rabugenta com eles enquanto eu tô indo realizar as curas, enquanto eu vou remendar as crianças no meio da batalha. Compreendo bem como pode ser. Quero perguntar um pouco mais sobre o seu passado, sua vida, sua infância, como é que foi crescer junto ao Duque Muden, o que te fez querer se tornar uma aventureira, como que foi esses primeiros anos aí, a origem de Eleniel Galdrin. Então, a minha infância, na verdade, o meu pai, ele como um homem de negócios, um homem muito ocupado, eu não tive tanto contato constante com ele. O meu dia a dia era mais junto aos empregados da mansão. Então, meio que o meu segundo pai, digamos assim, a pessoa que fazia o dia a dia da figura paternal, era o meu mordomo. Então, era ele que fazia, às vezes, de Eleniel pra Eleniel. Então, era ele que vinha curar o joelho ralado quando eu tentava subir nas árvores, mesmo sendo tão baixinha como sempre. Olha só. E qual é o nome desse seu mordomo? O nome dele é Feyworth, mas eu chamo ele carinhosamente de Fey. Era o Fey, que é a minha figura paterna, digamos assim. Então, antes de recorrer ao meu pai, eu sempre recorri a ele, principalmente, inicialmente. Porque, assim, meu pai, ele tem outros filhos, né? Também, que são apenas elfos, eles não são meio elfos, eles não são misturados. Então, eles sempre tiveram um pouco dessa diferenciação, por eu ser meia elfa. Então, a minha infância, ela foi um pouco isolada dos meus irmãos e mesmo às vezes, quando a gente tentava brincar juntos, se incluir nas mesmas brincadeiras, nas mesmas pequenas aventuras nas propriedades do papai, as coisas às vezes saíam de controle e então eu acabei sendo uma criança um pouco mais reservada e eu acabei criando esse vínculo muito maior com Faye. Então, os meus dia a dia era mais com Faye e com os outros serviçais da casa, principalmente a galera da cozinha. Eu também adoraria ser amigo deles. Você não tem noção o quão gostosa foi a minha infância, no sentido literal de ficar roubando as guloseimas da mansão. Eu só posso imaginar nos meus sonhos mais insanos. Porque a culinária dentro da mansão Dragonfly deve ser fora desse mundo. Você não tem ideia. Tanto é que não é por menos que você vê na sua frente uma meia elfa de 1,60 m e 80 quilos. Esses pneuzinhos têm motivos para estarem aqui. Todos eles foram muito bem criados, com muitos bolos e doces e... Ai, que saudade.
Eu creio que algum dia você ainda vai poder retornar para lá. E claro, como que você acabou se tornando uma aventureira depois disso? Porque se fosse eu adoraria viver numa mansão largada pelos cantos, sendo herdeiro. Então, justamente por isso, como a minha relação sempre foi muito conturbada com a família do meu pai, os meus meios irmãos e a esposa dele, enfim, como né, tenho te dito durante a nossa conversa, a minha relação familiar dentro daquela casa era mais com os empregados do que necessariamente com a família do meu pai. Então, quando eu fiquei adulta, né, esse distanciamento se intensificou. Então, eu acabei por saindo do ninho para tentar me encontrar, porque eu nunca consegui me encaixar muito bem ali dentro. Apesar de ser uma herdeira, apesar de ter o sobrenome, apesar de etc, 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 essa diferenciação que eu vivi dentro da minha casa a minha vida inteira nunca me fez me sentir fazer parte, de fato, de uma família. O mais próximo que eu tenho disso é o Fei. Mas, né, eu sou uma mulher adulta agora e o Fei tem as suas responsabilidades. Ele é o braço direito do meu pai e ele também tem 1 milhão de coisas para fazer. Não é uma coisa assim que ele possa ficar como ele era quando eu era uma criança o dia inteiro do meu lado e a qualquer coisa eu correr atrás dele. Então, todo esse isolamento, esse não pertencimento, todo esse incômodo que veio crescendo durante a minha vida inteira, ele culminou nessa minha decisão de sair de casa, explorar o mundo e encontrar o famoso vou encontrar minha turma. E acabei encontrando, né? Acabei durante essas andanças, na verdade, na primeira cidade, logo que eu cheguei, em Forston, eu acabei encontrando já o meu grupo de amigos e pela primeira vez eu me sinto parte de um grupo, parte de algo. Parte de, digamos assim, uma segunda família, vamos considerar dessa forma. Então eu meio que peguei gosto pela coisa. Eu não tinha ideia na minha cabeça de necessariamente virar uma aventureira, mas ao encontrar eles e acabar eles me fazerem sentir parte de algo, eu acabei pegando gosto, digamos assim. Não era uma coisa, um grande sonho da minha vida, não era algo que eu queria fazer, porém foi nisso que eu encontrei o que eu sempre quis, que era justamente esse grupo. Muitas vezes dizem que amigos são a família que você é permitido escolher. Eu vejo que bastante disso em vocês. É claro que eu vou perguntar deles também, mas também um pouquinho mais pra frente, ainda quero manter os holofotes em você, nessa coisa linda aqui, nessa bela meio elfa. Ai, vocês bardos, sempre muito galantes. Eu faço só apenas o meu dever de trazer a atenção para as coisas verdadeiramente belas desse mundo. Mas a minha próxima pergunta, ainda falando sobre você consegue me dizer algum traço de personalidade assim que você se identifica mais? Ou algum que os seus amigos dizem você ter, mesmo que você não concorde muito com eles? Então, eu acho que um traço da minha personalidade é essa minha irritabilidade, dizendo eles, né, que eu tenho, que essa mania de perseguição, aparentemente. Mas eles vivem apontando o fato de eu ser baixinha para uma elfa, né, uma meia-elfa. Então, na verdade, só estou me defendendo. Mas eles dizem que isso é uma irritabilidade e eu discordo. Eu acho que um traço da minha personalidade é justamente eu não levar muito em conta o fato de ter esse sobrenome. Então, eu não me vejo melhor do que ninguém. Algo que, se eu fosse seguir os ensinamentos e vaidades da minha família, provavelmente eu me acharia, digamos assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito apegada aos meus amigos, eu sou uma pessoa muito simpática, eu acho, muito amigável, até demais. Miriel fala que às vezes eu falo mais do que a boca.
O que eu acho errado também, porque ela é muito desconfiada de tudo. Então, né? Eles só têm críticas a me fazer, mas eu sou uma pessoa maravilhosa e extremamente humilde, inclusive. Então, sabe, eu acho que basicamente isso. Eu sou uma pessoa humilde, apesar do meu sobrenome, eu não precisaria ser, mas eu sou. Eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa muito maternal, eu sou uma pessoa muito leal aos meus amigos e não sou uma pessoa irritável, como eles acham que eu sou. Que eles falam isso só pra tentar me irritar. Bom, ok, eu acredito que haverão brincadeiras entre amigos próximos sempre, não? Independente da situação. Ah, com certeza. Mas, seguindo em frente, por mais que eu acredite plenamente em tudo que você fala, realmente aparenta ser uma pessoa muito carismática, muito simpática, muito amistosa, gostaria de perguntar uns pontos um pouco mais incisivos quanto a essa personalidade. A primeira delas Elaniel, você é uma meio-elfa mais de ação ou de palavras? Ah, querida, eu sou uma meia-elfa e eu sou uma feiticeira, né, meu amor? Com certeza eu prefiro a diplomacia. Pelo amor de Deus. Bate um vento do meu lado, eu já desmaio, né, amor? Então... Justo. Não tem como discutir quanto a esta parte. Você costuma ser uma pessoa que gosta mais de organizar e planejar as coisas ou prefere que elas simplesmente aconteçam naturalmente? Ah, com certeza aconteçam naturalmente. Eu acho que o excesso de planejamento tira um pouco da graça da vida. Apesar de, né, claro, sempre tentar planejar um pouco, justamente para evitar grandes problemas, no sentido, por exemplo, de entrar em briga, comprar briga, batalha, etc. Eu sou uma pessoa mais ponderada, como a gente conversou ainda agora, né? Então eu prefiro planejar antes de necessariamente entrar em situações de risco. Até porque, né, se eu me acidento, se eu me machuco, as minhas crianças acabam né, sem ter o band-aid para colocar no dodói. Então, aí o caldo azeda. Mas... normalmente, na situação geral da vida, eu prefiro simplesmente deixar acontecer. Planejar demais tira um pouco da graça, tira um pouco da espontaneidade. Concordo plenamente. Quanto à questão de você se preservar, vamos dizer assim, seus amigos têm citado muito uma situação sobre uma caveira flamejante quase dizimou o grupo inteiro, e você, sendo a única que tenha ficado em pé, conseguiu trazer eles de volta da morte, basicamente? Foi uma situação que eu precisei praticamente me desdobrar em duas para conseguir tentar reanimar a saúde deles durante aquela batalha. Porque se dependesse apenas dos meus golpes, eu acho que estaríamos enterrados até hoje. Você falou sobre se meter em confusão. Como anda a sua bússola moral da coisa? Você gosta de se precaver um pouco mais? Ou você costuma se meter em encrenca? Bom, eu costumo me meter em encrenca, mas não é por escolha. Uma das minhas amigas mais próximas no grupo é uma bruxa meio, digamos assim, sem papas na língua. Então, e bem impulsiva. Ela não pode ver nada brilhando, se é que você me entende. Então, apesar de eu não procurar a confusão, por ter Nahri do meu lado o tempo todo, a confusão acaba me encontrando muitas vezes. Então eu tenho que lidar com confusão numa frequência maior do que eu gostaria. Mas assim, procurar ela, eu não procuro. Ela que vem até mim. Quase todo mundo fala, não procuro confusão, mas ela me alcança. Creio que é um tema do grupo de vocês. Em uma questão de segredo, Elaniel, você costuma conseguir guardar eles bem ou é uma matraca aberta? Uma matraca aberta, de acordo com a Miriel, né? Ela gosta de enfatizar isso muito bem o tempo todo. Porém, eu acho que dentro da diplomacia, o caminho de ser sincera com as informações o tempo todo, pra mim, é um jogo que eu prefiro, que eu sou mais adepta. Porém, eu não guardo muito bem segredo, não. Não, infelizmente.
Eu só... Isso é fantástico pra mim. Exatamente. Pode perguntar que depois eu me vejo o que eu preciso fazer. Ainda bem que as minhas magias estão todas engatilhadas para eu me autocurar, porque provavelmente eu vou apanhar dos meus companheiros depois. Não se preocupe que nós conversamos com eles, vamos tentar garantir a integridade moral e física de cada um dos participantes, porque, né, afinal de contas, né, só queremos conhecer vocês um pouco melhor. Que bom, agradeço. Creio que você cresceu se treinando magias de cura e outras que você sabe fazer hoje com maestria ou até recebendo uma inspiração divina. Tem alguma dessas habilidades que você tenha descoberto só recentemente, que você esteja ainda treinando? Ou alguma antiga que você tenta aperfeiçoar constantemente? Pra te falar a verdade, eu descobri os poderes também por acidente. Estávamos em um final de semana de férias, né? Em um dos passeios por uma das propriedades da família. Um dos meus meios irmãos se acidentou durante um passeio a cavalo. Nisso, quando ele acabou, o cavalo se assustou com alguma coisa e ele acabou caindo, ele se machucou e ele ficou desacordado. E na hora do desespero, eu fui muito preocupada até ele ver o que tinha acontecido. E do nada, essas pulseiras que eu tenho no braço, que são as pulseiras que eu ganhei, tenho desde que eu me entendo por gente, elas começaram a brilhar e ele acordou. E apesar da queda, o médico da família foi examiná-lo. Apesar da situação, apesar do acidente, ele não tinha mais nenhum arranhão. Então, ao conversar com o Fei para saber o que tinha acontecido, o meu pai, inclusive, achou que tinha sido uma brincadeira de extremo mau gosto das crianças, porque, né, voltamos todo mundo correndo para casa, acabou o passeio daquela tarde. Ele tava super ansioso pela caça. Voltamos pra mansão e ao conversar com o Fei, ele deixou a gente de castigo, né, o meu pai, no caso, e ao conversar com o Fei sobre o que tinha acontecido, ele quis saber o que foi que houve, por que que a gente tinha inventado essa brincadeira sem graça, digamos assim. Eu expliquei o que aconteceu e ele meio que ligou os pontos e me falou, né, dessa devoção da minha mãe e acabou fazendo alguns testes em alguns animais, algumas situações, e a gente acabou descobrindo que eu tinha realmente um poder, e esse poder se manifestou principalmente, inicialmente, em cura. Então, acabou que, naturalmente, eu enverguei para esse lado, justamente por... Apesar de tudo, mesmo em situações de raiva, em situações de frustração, nunca tinha se manifestado até então. Foi justamente numa situação que eu precisava curar alguém que o meu poder se manifestou pela primeira vez. Então, eu acabei tomando isso como um sinal divino de que essa era a intenção, de que eu precisava usar meus poderes para esse lado. E desde então você vem treinando então essa sua cura, suas habilidades de feiticeira, clériga? Exatamente. Aí desde então eu venho aperfeiçoando, venho treinando desde sempre todas essas magias de cura. As primeiras magias que eu aprendi, inclusive, eram de cura. E também, quando eu descobri o meu poder, eu descobri que eu conseguia mandar mensagens, conseguia me comunicar sem necessariamente falar em voz alta. O que foi uma coisa que eu descobri também meio que por acidente durante jantares de família, que eu acabava pensando alto e descobri que o Fei costumava ouvir o que eu tava pensando e me respondia. Então, durante os jantares formais e mais sérios da família, e eu queria fazer algum tipo de piada, algum tipo de comentário sarcástico, coisa do gênero, eu acabava pensando alto e falava o que eu queria dizer pro Fei pra não contrariar o meu pai durante as refeições. Então, descobri também desde cedo a mensagem. Nossa, eu creio que ele tem sido bem companheiro desde sempre, então realmente parece uma pessoa fantástica. Maravilhoso, é a melhor pessoa que você pode conhecer na sua vida. Quais das suas habilidades que você mais gosta de ter? Não necessariamente de feiticeira, alma favorecida, mas qualquer uma que você tenha.
Eu gosto bastante da minha persuasão. Eu acho que justamente por ter crescido numa casa na qual eu precisava, apesar de ser muito privilegiada, eu tinha que usar muita lábia para conseguir as coisas lá dentro. Apesar de ter o direito, nunca foi me dado muito o direito de mão beijada, assim, de em bandeja de prata. Realmente, pelo que me falam, sua persuasão é fora desse mundo. Uma origem bastante justa, eu diria. Sim. Então eu sempre precisava convencer as pessoas de fazer as coisas, convencer meus irmãos de entrarem em algumas pequenas aventuras comigo, convencer o Fei de me liberar para fazer passeios pela propriedade da família sozinha, por exemplo, ou então convencer os chefes de cozinha de me liberarem uma guloseima antes do jantar. Teve bastante campo de treino. Sim, então é uma das habilidades que, apesar de não necessariamente precisar de magia, eu venho aperfeiçoando desde pequena. Inclusive, foi uma habilidade que eu descobri ter e desenvolver antes de descobrir necessariamente a feitiçaria. Gostaria de ser mais, inclusive, porém, estamos treinando ainda para isso. Creio que irá se tornar mais. Qual que é a sua tática favorita no combate? Como você gosta de encarar as lutas? Então, eu nunca engajo frente a frente com os inimigos, prefiro me manter na retaguarda, justamente porque eu preciso me manter sempre atenta e forte para poder dar o auxílio necessário para todos os meus companheiros de batalha. Então, apesar de ter algumas magias de ataque, normalmente as minhas magias eu guardo para poder aplicar nos meus amigos quando eles sofrem algum tipo de dano, quando eles se machucam. Então, preferencialmente, eu uso a minha besta leve, que foi modificada por um artífice amigo nosso, que chama Sente. Conheço, aqui mesmo de fã. Exatamente. O Sente, ele fez um trabalho excepcional na minha besta e transformou numa arma chamada Spell Shooter. Inclusive, ele faz questão de colocar uma caixa de voz na arma que fala o nome toda vez que eu tenho que usar ela. É meio que uma marca registrada deles. Basicamente, a Spell Shooter é a minha companheira de batalha, meu braço direito de batalha. Eu fico na retaguarda, ataco à distância. Então, basicamente, eu fico dando esse suporte enquanto eles vão pra batalha mais pesada, né? Eles vão e dão os danos mais fortes. Mas um papel de uma curandeira, de uma healer, é sempre importante. Às vezes eu acho que eu não sou tão necessária, mas quando eu vejo eles em situações de perigo, eu acabo entendendo um pouco mais a minha necessidade de estar presente. Você é essencial para esse grupo, tenha certeza disso. Muito obrigada que você considera isso. Creio que qualquer um considera. Mas eu quero perguntar agora, um pouco mais aberto, vamos parar de falar um pouco de briga, vamos deixar esse papo mais agressivo para trás. Próximas perguntas vão ser sobre gostos. A primeira pergunta que eu tenho para você, que aliás é meio que um pouco fantasiosa, imagine que você consiga entrar em uma taverna mágica. É uma taverna mística, que a qualquer momento que você entra, você pode pedir o que você quiser. Absolutamente qualquer coisa, seja qualquer comida, qualquer bebida. Qual é o seu pedido nessa taverna mágica? Depende. Se essa taverna mágica estiver num local que esteja frio, eu gostaria de uma carne bem suculenta, com batatas e queijo, e um vinho tinto bem encorpado, com fundo frutoso. Se essa taverna estiver num local quente, eu gostaria de uma caneca grande de cerveja, bem gelada, daquela que vem assim, quase que transbordando, com aquela espuma bem cremosa, aquela cerveja bem dourada, com um fundo um pouco mais cítrico, um frutado mais cítrico, não tão doce, um queijo grelhado, bem douradinho, com mel e castanhas para acompanhar. Uma coisa que nunca poderão acusar a senhorita de ter mau gosto, eu já vi que
os seus pedidos na taverna foram tanto quanto variados. Mas eu tenho uma pergunta mais específica quanto à comida em si. Qual é a sua comida favorita? É alguma dessas que você me citou ou tem alguma outra em especial? Tô pensando. Eu sou muito boa de garfo, então, assim, uma comida específica, eu não sei se eu consigo pensar, porque eu gosto muito de comer e eu aprecio a culinária dos mais variados tipos. Então, como eu te disse, é uma questão muito de momento. Tem dias que uma carne vermelha, suculenta, com ervas e manteiga e batatas com queijo grelhado, um pão quentinho saindo do forno, é a coisa que eu mais amo no mundo. Outros dias, depende se é um café da manhã. Ai, depende. Eu gosto muito de comer, eu gosto de tudo. Compreendo. Não tem como te culpar por algo assim. Quando a comida é gostosa, a gente não tem que fazer outra coisa senão comer. Exatamente. Nossos ouvintes aqui na Stone Hill Inn tem muita comida boa. Pode ser café da manhã, brunch, almoço, janta, ceia. Aqui na Stone Hill, todas as refeições são absurdas, de dar água na boca, você come muito bem. Eu nunca comi nada que fosse menos do que absolutamente maravilhoso aqui. Olha só, vocês ouviram da nossa entrevistada. E ela não está sendo paga pra dizer isso, hein? Isso é verdade. E olha que eu sou uma pessoa acostumada com os melhores chefes de cozinha de todo o reino. Vocês ouviram aqui, meu gente. Por favor, quando tiverem em Fandari, nessa cidade próspera, venham rápido para Stone Hill antes que acabem em todos os lugares. Mas, continuando aqui, aproveitando que estamos bebendo, Daniel, você é uma pessoa que toma mais chá ou café? Café. Café? Café. Eu prefiro café. Não sei porque tem uma cara, talvez seja do seu lado elfo, me dá uma impressão que você gosta mais de chá. Mas nesse ponto, a minha metade humana fala mais alto. Apesar de ser meio elfa, eu não tenho aquela habilidade maravilhosa de apenas entrar em transe. Eu realmente durmo. E quando eu durmo pesado. Então, pra acordar, eu preciso da cafeína. Os seus amigos comentaram, às vezes parece que você dorme, que você nem tá andando com eles. Exatamente. Durante as nossas aventuras, principalmente dentro da carruagem, quando a gente tá indo de um local a outro, o Hobbit está dirigindo, Cáligus às vezes, quando o Cáligus está junto com a gente, eles vão dirigindo e eu nem sinto. Eu apenas apago e durmo, que só vou acordar quando a Nahri grita do meu lado porque tá acontecendo alguma coisa. Aliás, eu vi a carroça de vocês maravilhosa, parece muito confortável. Extremamente confortável. Obra de quem? Te dou uma chance de adivinhar. Saint Tonic Tank? Exatamente. Mais uma das criações 100% originais do Saint Tonic Tank. Esse cara é um gênio, mas não deixa ele saber que eu falei isso, pelo amor de Deus. Porque senão o ego dele não vai caber na cidade. Bom, eu vou tentar, apesar que o elogio a ele é bem comum por essas bandas. Isso é verdade. E agora eu tô realmente intrigado, você é uma das primeiras pessoas que eu estou entrevistando que eu realmente não sei como você vai me responder essa pergunta. Você prefere vinho ou cerveja? Agora é uma escolha de Sofia. Eu acho que, até então, antes de entrar nesse mundo de aventura, eu preferia cerveja, porque era o que eu mais gostava de tomar junto aos empregados lá da mansão, e quando a gente sentava para bater papo no final do dia, que eles acabavam os seus serviços e tudo mais. Porém, durante as nossas andanças para cima e para baixo, nos deparamos com um vinho élfico que mudou a minha vida. Depois do dia que a gente tomou aquela bebida, eu fiquei apaixonada por vinhos. Então eu acho que eu vou ter que responder vinho. Olha, mas aí não é muito justo, porque vinho élfico é uma bebida muito rara e muito cara, não sei a sorte que vocês tiveram, mas... Nós tivemos muita sorte. Tudo bem que a gente precisou matar um dragão pra isso, né? Talvez eu saiba mais dessa do dragão, mas tem algumas perguntas mais à frente, um pouco mais aventurescas. Eu ainda tenho curiosidade sobre os seus gostos, e agora vai ser algo um pouco mais íntimo. Eita! Você tem algum tipo, no sentido romântico da coisa?
Pra falar a verdade, não tenho um tipo. O meu tipo é que tenha um bom humor e que seja uma pessoa que saiba o que quer. Mas eu não tenho necessariamente um tipo, não. Eu gosto dos mais variados. Isso é completamente justo. Eu, como um bardo, me identifico bastante com a sua afirmação. Mas, indo em frente, as características que te deixariam desinteressadas romanticamente. Físicas? Físicas, personalidade, o que for. Eu gosto de pessoas que tenham um senso de justiça. Não necessariamente que não possa ser um ladino ou coisa do gênero, mas que tenha uma noção de sempre não fazer mal propositalmente a pessoas menos favorecidas, digamos assim. Isso é um deal breaker total pra mim. Eu nunca consegui olhar pra pessoas arrogantes e pessoas injustas, principalmente no sentido social da coisa, como de maneira romântica. Muito pelo contrário, eles já são imediatamente entram na minha cabeça como possíveis desavenças, digamos assim, não necessariamente inimigos, mas são pessoas que eu realmente não conseguiria me relacionar. Mas pessoas com bom humor, pessoas engraçadas, que me fazem rir, que tenham um sentido, que tenham um senso de justiça, um senso social, que saibam apreciar uma boa caneca de cerveja, pra mim já é meio caminho andado pro meu coração. Olha, então vocês ouviram aqui. Podemos dizer então que Elaniel não gosta de um bad boy. É isso que estamos ouvindo? Depende do bad boy. Se for um bad boy que rouba dos ricos para entregar aos pobres, talvez uma síndrome de Robin Hood estaremos pensando, no caso. Mas, é claro, falamos sobre futuros pretendentes, sobre gostos, né? Mas o que aconteceu no passado do coraçãozinho da nossa querida Elaniel aqui? Nunca tive um namorado. Já dei uns beijinhos escondidos em alguns rapazes que cuidavam dos estábulos. Que meu pai não ouça isso, por favor. Já dei algumas flertadas com algumas pessoas no meio do caminho durante as nossas aventuras, mas nenhum virou um grande amor, digamos assim. Justamente por ter sido criada num ambiente entre a alta sociedade élfica, eles nunca olharam de maneira muito carinhosa, digamos assim, para uma meia elfa. E isso inclui a parte amorosa da coisa. Creio que qualquer momento pode surgir a pessoa que a gente, dos lugares que a gente menos espera, né? Assim espero. Inclusive, gente, vocês que estejam ouvindo isso, beijos, me liga. Se você se machucar, você sabe que eu posso curar. Inclusive, não só com as minhas pulseirinhas, mas eu posso curar com beijinhos também. Coraçãozinho quebrado, chega mais perto, Daniel toca e faz ficar inteirinho. Exatamente. Puro coração quebrado em 3 dias. Oh, imagina a sorte do jovem que ter a chance de ter uma relação com uma feiticeira tão nobre. Mas vamos em frente, porque você vem falando bastante sobre os elfos. Isso atiça a curiosidade de qualquer um, principalmente de mim. Eu queria perguntar pra você, Daniel, hoje em dia, como que é a sua relação com a sua família? Então, desde que eu saí para as aventuras, eu não tive contato com eles ainda. Apesar de toda a cidade que a gente vai, eu tento sempre ver aonde tem um posto da Dragonfly Company, se eu tenho como mandar um telegrama para minha família. Na verdade, eu mando telegramas pro Fei, né? Então, eu mando algumas cartas pro Fei contando como tem sido nossas aventuras e tudo mais, até porque foi a única maneira que eu convenci ele de não ter uma síncope quando eu falei que ia sair de casa pra explorar o mundo. Então, a promessa que eu fiz pra ele foi mandar cartas meio que de maneira regular pra ele saber que tá tudo bem, porque senão, se eu ficar mais de 1 mês sem mandar uma carta pra ele, é provável que ele pare todas as coisas da empresa que ele tem que fazer pra sair atrás de mim, porque ele, apesar de ser muito estoico,
é uma pessoa extremamente carinhosa e preocupada. Então, se eu ficar muito tempo sem dar sinal de vida, ele falou que vai botar toda a polícia, toda a guarda imperial atrás de mim. Então, não queremos isso. Trate de mandar essas cartas. O que você costuma? Você costuma guardar algum segredo, alguma informação? Ou nessas cartas você fala tudo mesmo? Ah, não. Nessas cartas eu tenho que guardar os segredos. Eu não mando coisas em detalhes, falo mais do dia a dia, em qual cidade eu tô no momento, que se tá tudo bem, deixando claro sempre que eu não tô precisando de nada, mas que. E deixando claro também que se eu precisar, ele vai ter que dar o jeito dele de mandar alguma coisa pra me ajudar. Então, né? Porque é uma outra coisa que ele me fez prometer também, que qualquer coisa que eu precisasse, em qualquer momento, eu podia mandar uma carta diretamente em qualquer post da Dragonfly pra ele, e ele daria um jeito de enviar pra esse mesmo posto alguma coisa, que seja dinheiro, roupas, mantimentos, qualquer coisa que seja. Enfim, não sei. Mas eu falei pra ele que eu não precisava porque eu era uma pessoa adulta e sabia me virar muito bem. Então até hoje eu não pedi nada. Mas, né, caso aconteça de precisar, a gente tem essa linha de comunicação aberta. Botão de pânico. É o botão de pânico, que ele jurava que eu ia usar logo na primeira semana. E haha, eu fiz ele aprender que não necessariamente eu não preciso, apesar de ter sido criada sempre com tudo de bom e do melhor e sendo tratada como uma princesinha dentro de uma redoma de vidro por ele, eu sou muito mais forte e independente do que ele imaginava. Tudo bem que às vezes eu quero mandar pra ele correndo, pedindo dinheiro, porque é muito difícil a vida de aventureiro, gente. Sério, vocês não têm noção do buraco que às vezes a gente tem que dormir. Mas claro que não aqui em Phandalin. Aqui em Phandalin é maravilhosa a estalagem, um dos melhores lugares que a gente já teve que ficar. Porém, às vezes a gente tem que acampar por aí, comer em locais duvidosos e às vezes faz falta a vida de mansão. Bom, vamos aguardar aonde essa sua aventura vai te levar, não? Sim. E quanto a seus planos futuros em relação à família, você pretende algum dia gerar a sua própria? Com certeza, absoluta. Em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. Em algum momento eu vou ter que parar de ficar cuidando dos machucados da minha família por escolha e cuidar dos machucados dos meus filhos subindo em árvore. Bom, pelos seus amigos, eu torço para que esse dia demore um pouco, pelo menos. Assim espero também, até porque, né, não dá para criar uma família sozinha, então... Mas, ainda falando sobre família, eu queria perguntar sobre essa gracinha que tá sentada do lado da sua cadeira, esse lobo branco, que tá com a linguinha de fora, balançando o rabinho, né? Coisa mais linda. Ui, gente. Esse daqui é o meu bebê, é o Tapioca. Esse nenenzinho lindo é um resgatinho que nós fizemos numa das nossas aventuras dentro de uma caverna que nós estávamos explorando, e ele e dois irmãozinhos dele estavam presos, sendo, entre aspas, treinados para ser lobos de ataque. Encontramos eles abandonados dentro de umas jaulas, com fome, extremamente desconfiados, com medo. Mas ele parece muito bem cuidado, ele parece estar bem afeiçoado com você. Ah, com certeza. Ele é meu nenenzinho, meu braço direito. Não durmo sem ele. Isso é adorável. A gente já falou sobre eles em alguns momentos. O que você pode me falar sobre a sua party? Como é que eu posso dizer? Eles são pessoas maravilhosas. Eles são companheiros ótimos. Mas... a Nahri é uma ótima pessoa, divertidíssima, mas é uma péssima maquiadora, uma pessoa muito impulsiva, e juntamente com a Paçoca, que é a raposinha dela, meu Deus, a quantidade de encrenca que acaba encontrando a gente, olha, não tá no gibi. Até a raposa se mete em encrenca?
A raposa é uma das principais, tu não tá entendendo. Se ela tivesse aqui em cima dessa mesa, ela já tinha roubado pelo menos uns 2 pedaços de pão e 3 bacon. Ela fez isso quando eu entrevistei a Anahi. Exatamente. Você consegue entender, né? A paçoca, ela não é uma criatura muito bem adestrada. A Ava foi a última a se juntar a nós, né? Então eu não tenho uma opinião muito forte a respeito dela. A Miriel, ela sempre foi muito séria, muito centrada, então eu tenho realmente uma relação mais próxima com a Anahi, né, no nosso dia a dia, porque a Anahi é meio porra louca que nem eu, mas a Miriel, ela é sempre o nosso ponto de equilíbrio, ela é sempre a nossa pessoa que pondera as coisas, que faz a gente pensar 2 vezes, ela sempre é a rainha dos planos, ela calcula tudo muito bem, ela é uma pessoa, justamente, né, por ser uma monge, ela sempre pondera tudo muito bem. O Hobbes, ele é mais esquentadinho, né? É sempre... Eu vou dar uma marretada primeiro e perguntar depois. Coisa que eu acho maravilhoso. Porque ver uma criaturinha de 1,20 m, pelo amor de Deus, você não tem noção quando eu fico feliz de ter uma pessoa mais baixa do que eu nessa party. E aí, uma pessoinha menor do que eu e mais braba do que eu, olha... é sempre um deleite. Nossa, quando eu conversei com o Hobbes, ele parecia ser quase zen de tão calmo. Né? Quando vira a chavinha, é um evento. Eu não vou dar essa ideia, mas acho que deveríamos, inclusive, cobrar ingresso. Que a Anahi não deu, porque realmente ela vai querer. Cáligos é o nosso cozinheiro, ele faz umas comidinhas deliciosas, ele é o que salva a gente nos nossos acampamentos no meio da estrada, sem ele a gente passaria muito mais perrengue. Ele vai e vem, ele não tá constantemente com a gente, mas quando ele tá, com certeza as aventuras ficam muito melhores. Quando ele não tá, ele faz falta. Nós somos um grupo muito bem equilibrado, cada um tem um papel muito importante que, se não estivesse presente, faria muita falta. Eles todos parecem se completar de alguma forma. Eu queria te perguntar, qual membro do seu grupo você se identifica mais ou se dá um pouco melhor? Como que é? Eu acho que eu me dou um pouco mais com a Anahi, justamente por ela ser um espírito mais jovem. Eu sendo a mais nova do grupo, eu acho que a gente se dá muito bem por isso. A Miriel também, justamente por ser uma elfa, e a gente ter bastante coisa em comum por esse lado, meio que é como se eu tivesse um anjinho e um diabinho no meu ombro. A Anahi é meu diabinho e a Miriel é o meu anjinho, sabe? Então, sempre que, por exemplo, eu vou fazer alguma besteira, a Anahi vai estar de um lado falando, vai amiga, faz! E do outro lado, a Miriel vai estar falando, Eleniel, pensa bem no que você tá fazendo, sabe? Então... Entendo muito bem. Mas você tem alguém com quem você não se dá tão bem? Tem algum atrito, alguma coisa? Atrito eu não tenho com absolutamente ninguém do nosso grupo. Eu só tenho um pouco menos de convivência com a Ava porque ela acabou de chegar. Mas atrito absolutamente nenhum. É só mesmo menos intimidade, por enquanto. Mas isso será revertido em pouco tempo. Cada vez mais que a gente conviver, mais íntimo a gente vai ficar. E eu tenho certeza que ela é uma pessoa maravilhosa como todos os outros. Tem gente que descreveu ela como literalmente uma anjinha, né? Creio que não vai demorar muito. Sim. Mas, no grupo como um todo, você acredita que tem algum papel? Como você diria que você participa ativamente dentro dos 6 de guarda? Eu acho que eu sou meio que... Como é que eu posso te dizer? Justamente por ter esse traço da minha personalidade muito apurado da persuasão, eu acho que como se pudesse ser considerado relações públicas do grupo. Sempre que precisamos falar com alguém, conversar sobre algo, nos apresentar, solicitar alguma coisa para alguma autoridade, eu sempre faço esse papel. Eu sou meio que o relações públicas. Então, eu acho que ativamente no nosso dia a dia, o meu papel no grupo é esse. Nas batalhas, como eu já te falei, eu sou suporte. Faz todo o sentido, ainda mais com suas habilidades diplomáticas e persuasivas, não? E eu não vou mentir que o sobrenome às vezes ajuda.
às vezes ter que dar aquela carteirada de então, fala pro conselheiro da cidade que Eleniel e Aldrin tá solicitando uma reunião ou coisa do gênero. Quando alguém não quer nos atender, é muito mais fácil quando eu me identifico. Acaba sempre abrindo algumas portas. Obrigada, pai! Pelo menos você sempre pra mim. Tem esse lado da Dragonfly sempre me ajudando a abrir alguns caminhos também. Pois bem, falamos muito agora sobre sua família, seus amigos, coisas boas da sua aventura, mas agora eu quero tocar num ponto um pouco mais soturno, um pouco mais sombrio. Primeira pergunta que eu tenho pra você sobre esse assunto: qual é o pior vilão que você já enfrentou nessa aventura? Tem dois. O Coro, que foi o primeiro grande vilão que a gente enfrentou, é um necromante e ele me fez pegar um certo trauma / ódio de toda a necromancia em si. É um tipo de magia que eu abomino e também porque durante uma batalha com ele eu me machuquei bastante, então é uma das situações mais traumáticas. Porém, o vilão que mais me deu nos nervos, que mais me irritou, mais tudo, que só de lembrar dele já fico nervosa, é o Glastaff. A vontade que eu tenho de ressuscitar esse homem só pra poder matar de novo. Todos parecem ter comentado de uma forma ou outra do Glastaff. Não, esse cara, ele tinha uma voz irritante, sabe? Quando ele começava a falar, a vontade era de tirar o sapato e jogar na cara dele. Fora tudo que ele fez, todas as injustiças que ele fez dentro dessa cidade. Meu Deus, olha. Qual foi a que te deixou mais cabreira, mais nervosa? Quando a mando dele amputaram a mão do nosso Goblin amiguinho, nosso Goblin doméstico. Até hoje, olha, só de lembrar disso, como eu te digo, eu tenho vontade de ressuscitar ele só pra poder matar de novo. O que mais me machuca é o fato do Glastaff, assim, ele não necessariamente causou dano diretamente em nós, mas ele causou muito dano e trouxe muito sofrimento pros cidadãos da cidade. Então, as pessoas comuns, as pessoas que não têm grandes poderes, que não têm magia, que não têm armas, que não têm treinamentos para se defender, quando elas são subjugadas por pessoas com poder, é uma coisa que me tira muito do sério. Ele, em específico, ter tirado vantagem do povo de Phandalin durante tanto tempo e das piores maneiras possíveis, olha, é algo assim que me dá nos nervos em níveis que, sei lá, eu acho que eu tenho tanta raiva dele quanto eu tenho de necromancia. Ok, faz sentido. Não tem como desprezar uma força maligna por causa da outra, né? Exatamente. O que você mais despreza, Eleniel? O que mais te dá nojo? Acho que justamente isso que eu acabei de descrever, sabe? Pessoas que fazem mal a cidadãos e seres que são mais, entre aspas, fracos, sabe? As pessoas que tiram vantagem do seu poder para poder subjugar o outro. Eu acho que é uma coisa, assim, que não me desce, é algo que me traz os piores sentimentos. No início, eu comecei a andar com um grupo de aventureiros justamente por, ter encontrado um grupo de amigos e tudo mais, e ter visto que eu posso usar o meu dom para ajudar eles nas batalhas, mas a partir do momento que a gente chegou em Phandalin, que eu encontrei essa situação, foi o grande motivo pelo qual eu queria seguir a vida de aventureira. Eu quero trazer justiça para essas pessoas que não podem se defender sozinhos. Uma causa mais do que nobre. Mas, por outro lado, quanto à vilania que existe dentro de cada um de nós, ainda que adormecida, existe alguma coisa que poderia ser a causa para você abandonar os seus ideais, os seus princípios e valores? Acho que aconteceu alguma tragédia muito grande com meus amigos. Ou com Faye. Se alguma coisa acontecer com Faye, eu acho que eu poderia recorrer até na necromancia. Esse é o tanto que eu amo meu pai, meu segundo pai, no caso. Não é só porque ele não é de sangue que não é? Eu considero ele muito mais a minha família do que meu pai de sangue. Justamente. E agora a pergunta, eu sei que é um pouco cruel, mas eu ainda tenho que te perguntar. Existe alguma coisa que te faria trair os seus amigos? Alguma coisa relacionada ao Faye. Se eu precisasse trair os meus amigos para poder salvar a vida dele, talvez isso pudesse acontecer. Entendo. É uma escolha difícil, realmente. Torço para que nunca aconteça alguma coisa do tipo. Conto com os deuses
Eu quero te perguntar, Elaniel, qual é o momento que pra você foi o mais memorável de toda essa aventura? O Cáligos de peruca. Ele precisava se disfarçar pra entrar de tocaia em alguma situação. E a Nahi, prontamente, eu tenho um kit de disfarce. Eu posso te maquiar pra isso. E bem, ela transformou um dragão negro de 2 metros de altura numa senhora muito feia de 2 metros de altura. Foi uma situação que eu nunca me esquecerei. Eu acho que eu nunca ri tanto em toda minha vida. Foi o melhor e mais memorável momento de toda a nossa aventura. Ele detesta ser lembrado disso, mas, Cáligos, se eu pudesse ter tirado um retrato, se eu pudesse ter uma pintura, um quadro disso, ao lado da minha cama para dar boa noite todo dia, eu teria. Quem sabe você encontre um artista que possa fazer isso? Talvez, quem sabe, posso pedir de aniversário pro Fei providenciar. Ainda sobre memórias, ainda sobre passado, mas dessa vez um pouquinho a ver com um combate. Foi o momento que você acreditou estar mais próximo da morte, ou que teve uma experiência de quase morte. Justamente quando a gente estava enfrentando o Coro no porão da casa dele. Ele chegou a me desmaiar de uma maneira a qual a gente teve que recorrer ao pai Cássio em Forstown para que ele pudesse me reanimar. Os meus amigos saíram de lá, inclusive eles saíram da batalha extremamente preocupados. A gente esqueceu de lidar com ele, justamente pela grande preocupação do fato de eu ter desmaiado durante aquela batalha. Bom, mas pelo visto você está bem e não teve nenhuma sequela, não? Não, só o trauma. Eu sinto muito. Eu acho que eu ouvi alguma narrativa sobre alguém que tentaram te ajudar. Tinha alguns membros diferentes no grupo naquela época, né? Sim. Tinham outros membros. Mas, na verdade, quem conseguiu salvar toda a situação foi realmente o pai Cássio, que chegou lá com, acho que uma poção, alguma coisa. Enfim, ele conseguiu me acordar e ficou tudo bem. Mas foi uma situação bem tensa. Comemoro muito que tenha ficado tudo bem. Em relação a situações como essa, você por acaso ficou com alguma cicatriz? Não necessariamente. Acho que não fiquei com nenhuma cicatriz que eu tenha percebido, não. Acho que a única, entre aspas, cicatriz foi ter realmente intensificado a minha ojeriza à necromancia. E eu já achava ela ruim antes, depois de ter enfrentado o Coro, eu tive certeza que é uma das piores formas de se usar energia mágica em toda a nossa vida. Olha, pelo lado bom, creio que este tal de Coro já tenha passado dessa para melhor e não tenha jeito de voltar. Assim espero, assim esperamos. Porém, necromantes a gente sempre, né, tem que matar 2 vezes. Vocês botaram fogo no corpo dele depois que mataram ele, não? Taverneiro, você traz mais uma caneca de chopp aqui, por favor? Vamos para a próxima pergunta, acho que vai ser melhor para todos nós. Se alguém te desse 10.000 peças de platina, o que você faria com esse dinheiro? Boa pergunta. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que eu tentaria ajudar as pessoas pelas cidades que eu andasse e abriria um fundo para ajudar a levar remédio e poções de cura para as pessoas que precisam. Acho que só. Eu não sei muito o que dizer. Provavelmente eu vou herdar mais ou menos um pouco mais do que isso em algum momento. Então, não é algo muito longe da minha realidade. Olha só, humilde deveras. Ah, com certeza. Eu sou meu pai, aí eu já não tenho culpa. Bom, creio que é uma intenção tanto quanto caridosa. A pergunta que eu tenho para fazer agora para você, Laniel, o que alguém pode fazer para ganhar facilmente a sua confiança? Eu sou uma pessoa muito fácil de ganhar confiança, então, na verdade, eu não sei nem como te responder. Acho que não precisa de muito, só aparentar ser uma pessoa de boa índole, não sei. Alguém que a minha intuição me diga que esteja falando a verdade, sendo sincero comigo, acho que já ganha minha confiança. Ótimo, faz todo sentido. Mas e o contrário? E para alguém perder a sua confiança bem fácil? Ser uma pessoa arrogante, tratar mal alguém que esteja te servindo numa taverna.
Acho que a gente já foi com muitas perguntas pessoais. Estamos literalmente no final do programa, restando apenas 2 perguntas. Mas eu ainda acho que são coisas interessantes da gente deixar os nossos ouvintes sabendo. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, aliás, uma delas é uma pergunta e a outra é mais um pedido. O que você espera, Leniel, desse seu próximo ano de aventura? O que você espera acontecer? Não sei, na verdade. Acho que qualquer coisa pode acontecer. Eu espero que a gente consiga cumprir nossos objetivos e encontrar o que a gente está procurando. É basicamente a única coisa que eu tenho em mente. Bom, não tenho como dizer o contrário. Eu acho que todos esperamos cumprir os nossos objetivos. Uhum. Mas ok, o que eu queria te pedir é deixar uma mensagem, alguma coisa que você queira falar para qualquer pessoa que venha ouvir essa conversa, seja um ouvinte, seja os seus amigos, seja qualquer um. O que você deixaria gravado para a eternidade, para ouvirem de Eleniel? Não se metam com necromancia, senão os seres de guarda vão atrás de você e você vai se dar mal. Creio que é muito justa essa resposta. E Eleniel, eu tenho que carecidamente te agradecer por dispor do seu tempo e da sua paciência para ficar aqui conversando comigo por esse tempo todo. Foi uma conversa muito agradável e eu realmente espero que muitas aconteçam mais. Muito obrigado. De nada, muito obrigada a você por me receber. Oh, tipo, sempre é, e todos que ouvem sabem disso. Aliás, eu sou Hermes Mercury, diretamente aqui da Stone Hill Tavern para os Penas de Ogma, que vai continuar trazendo para todos vocês ouvintes mais aventureiros, mais histórias. É só você aguardar e logo mais estou de volta com mais Chats of História. Até a próxima.